Afinal de contas, qual é a origem das nossas dores e problemas? É o que você vai descobrir nesse podcast de hoje. Sejam bem-vindos. O Você Pode estar de volta agora em um novo formato. E meu nome é Graciane Porto. Eu sou coach, mentora, cristã, apaixonada por Jesus, casada há 26 anos e tenho duas filhas maravilhosas, Roberta de 25 anos, Gabriela de 22 anos. E a minha formação é imagem pessoal, desenvolvimento humano, formação internacional em coach sistêmico, formação em performance e comportamento, analista comportamental e há 12 anos eu auxilio mulheres a conquistarem reconhecimento, prosperidade, equilíbrio entre fé, família, profissão e finanças e assim se posicionarem com inteligência emocional e sabedoria para a edificação do seu lar. Boa tarde, Arthur. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio, do Você Pode, agora em um novo formato, e nós trouxemos aqui hoje um assunto poderoso que poucas pessoas falam sobre ele, menos pessoas ainda têm consciência sobre esse assunto, que é a origem das nossas dores e problemas. Mas antes disso, eu quero te perguntar, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, quem é você? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua essência? Qual é o seu papel nesse mundo? Qual é a sua missão? Por que você está no lugar que você está? Qual legado você quer deixar? Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Qual é a diferença que você quer fazer na sua própria vida e na vida das outras pessoas? Muitas vezes nos perdemos de nós mesmos e não sabemos nem quem nós somos. E para ilustrar um pouco esse tema, eu quero contar a história de Mefibosete. Mefibosete era uma pessoa, filho do Jonatas, portanto, neto do rei Saul. Naquela época haviam muitas guerras, naquela época as pessoas lutavam, por posses de terras. Em uma dessas guerras, o pai de Mefibosete e o seu avô foram mortos. Na época, Saul era rei naquele lugar e no meio da fuga ali daquela guerra, Mefibosete caiu, a sua ama descuidou dele ali, caiu e ficou manco dos 2 pés. E com isso ele foi morar em um lugar chamado Lodebar, um lugar de miséria, um lugar de pastagens ruins, um lugar de esquecimento e de completa escassez. Os anos foram se passando, Mefibosete morando ali naquele lugar. Lodebar significa isso que eu acabei de dizer: lugar de miséria, lugar sem pastagens e lugar de esquecimento. Então, Mefibosete viveu uma vida completamente disfuncional e longe daquilo que ele foi nascido para ser. Ele não sabia quem ele era. E alguns anos se passaram e Mefibosete ficou ali, E o rei Davi, o rei que tomou posse depois ali do rei Saul, se lembrou da aliança que ele havia feito com o pai de Mefibosete, com Jonatas, e mandou buscar ali no reinado se ainda havia alguém da família de Jonatas, porque ele queria usar de misericórdia com essa pessoa. E aí procuraram e acharam Mefibosete. E o rei Davi mandou que trouxesse Mefibosete para que ele se apresentasse diante dele. E aí Mefibosete chegou diante do rei e falou assim: quem é o teu servo? Para que você use de misericórdia, eu não passo de um cão morto. Essas foram as palavras de Mefibosete, sendo neto do rei, filho de Jonatas, que havia feito aliança com o rei Saul. Percebe que ele não sabia quem ele era e ele se diminuía ainda. Ele não sabia os seus valores, não sabia a sua identidade, não sabia quem ele era. E aí o rei Davi trouxe ele
para sua casa, serviu um banquete para ele, devolveu para ele todas as terras que eram dele por direito. Ele passou a viver ali num palácio. Essa história se parece com a história de muitas pessoas. Eu me vi nesse lugar por muito tempo, há anos atrás, sem saber quem eu era, sem saber o meu valor, sem saber de fato para onde ir, por onde começar. Então, Mefibosete passou a viver naquele lugar como de fato ele merecia viver e era dele por direito. E acontece conosco. Por quê? Quantas vezes vivemos em um meio de miséria emocional? De sentimentos ruins, de pensamentos ruins, pelo simples fato de não saber quem é, pelo simples fato de não saber a sua real identidade. E aí eu lembro de uma passagem bíblica que está lá em Gênesis 1:26, quando eu pergunto quem é você, a nossa primeira identidade é essa. Diz assim: e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha aqui, tenham ele domínio sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas, sobre todas as coisas. E por que nós não estamos dominando sobre todas as coisas? Porque não sabemos qual é a nossa real identidade. Não sabemos de fato quem nós somos, não sabemos o nosso valor. Portanto, isso vem junto de não saber também qual é a minha capacidade. O que eu mereço desfrutar, o que eu mereço viver. Porque nós não vivemos, não nascemos para viver uma vida escassa, não nascemos para viver tristes. Nós nascemos com uma promessa de termos vida e vida em abundância. Acontece que nas nossas vivências, nós somos tudo aquilo que nós vivemos, sentimos e vemos na nossa infância. E com todas essas experiências, nós vamos nos afastando do plano original da nossa vida, afastando de quem nós somos, afastando daquilo que de fato temos que viver. Quem hoje tem pelo menos um problema que destrói os seus resultados e a sua felicidade? Nós sempre temos um calcanhar de Aquiles. Nós sempre temos algum problema que destrói os nossos resultados. Caminhamos e às vezes voltamos para o mesmo lugar. Você já parou para pensar qual é esse seu problema que destrói a sua felicidade e com a sua felicidade destrói também o seu resultado? Afinal de contas, a pergunta: qual é a origem das nossas dores e problemas? Eu posso te dizer com toda certeza e convicção que a origem das nossas dores e problemas é a distorção da nossa real identidade. Não saber quem eu sou, eu não me acho capaz, eu me acho menor, eu não tenho valor, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, isso não é para mim. Quantas vezes nós já pensamos dessa forma? Então, é o que eu já disse antes, de acordo com a neurociência, nós somos tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos na nossa infância. Nós somos o resultado de todas as nossas experiências vividas até aqui. Então, quais foram as suas memórias da sua infância? Você lembra quais foram as memórias? Às vezes nós não lembramos de muita coisa porque a nossa mente nos protege do sofrimento. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância molda o seu comportamento da vida adulta. Quantos problemas nós percebemos e não temos a consciência de onde ele veio? Comportamentos, atitudes, vícios emocionais, que é um assunto para um outro podcast. Então, se eu não tenho consciência, eu não tenho como dar o primeiro passo rumo à mudança. O primeiro passo é
ter consciência daquele problema. Então, a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança desejada. Então, alguns comportamentos eu vou citar aqui e você vai refletir aí dentro de você. Quais desses comportamentos você percebe em você? A culpa, a vitimização, o vício nas redes sociais, a crítica. Você é uma pessoa crítica? Você critica muito as pessoas? Você se autocritica? Qual que é a imagem que você tem de você? A impaciência é um comportamento que remete à distorção da nossa real identidade. O vício em fazer, você está sempre fazendo, não para um segundo, não se permite descansar. O orgulho, eu digo que é o mal de todos os problemas. O orgulho destrói os relacionamentos, tanto conjugal, quanto em família, quanto no trabalho. A ansiedade. No mundo atual, não tem ninguém que diz, não, eu não tenho ansiedade. Ansiedade é normal a gente ter, ela que não pode ter a gente, não é verdade? Então, a insegurança, sabe aquelas pessoas inseguras que às vezes não olham nos olhos, a autoestima é tão baixa que anda cabisbaixa, não consegue olhar nos olhos, não tem segurança, né? Arrogância também é um comportamento que a gente percebe que a identidade está distorcida. O vício em álcool, o vício em drogas, tudo isso são fugas da atual situação. Tem pessoas que são completamente viciadas em alguma coisa, comida, drogas, álcool, rede social, o próprio vício em fazer, porque está fugindo da realidade. Está sempre em busca de algo para suprir o vazio existencial. Nós já nascemos com um vazio existencial. Esse vazio, nós já nascemos com ele. E eu posso dizer que a única coisa que preenche esse vazio é Deus. Eu falo que o nosso vazio tem o tamanho de Deus. Então, todos esses comportamentos, vou repetir, culpa, vitimização, competição exagerada, sabe aquelas pessoas que são altamente competitivas, em excesso mesmo, que chega a ser doentio? Isso é uma disfunção. Você pode competir, né, para você alcançar objetivos, mas que isso não consuma você. E então, como que surge, né, esses comportamentos? Como que surgem essas experiências? Cada acontecimento é uma experiência que nós temos. E cada experiência gera um estímulo, né? Então, por exemplo, se um dia eu fui esquecida na escola, eu tive uma experiência. Isso gerou na minha mente um estímulo, criou em mim uma memória. Eu dei um significado para essa memória e nesse significado vieram juntos sentimentos que formaram as minhas crenças. Como assim? Como que é isso? Não entendi nada. É assim, ó. Se eu fui esquecida na escola, isso gerou em mim uma memória. Gerou em mim um sentimento de eu não sou importante, eu fui abandonada, ninguém gosta de mim. Então, gerou em mim um sentimento e eu passei a acreditar dessa forma. Se ninguém gosta de mim, se eu fui abandonada e se eu não sou importante, logo eu não tenho valor. Não é verdade? Então, toda a nossa experiência de vida, qualquer experiência com forte impacto emocional ou repetidas vezes, vai gerar em mim uma crença. Então, experiência, fui traída, gerou em mim um estímulo, uma memória, um significado, não sou importante, fui rejeitada, a outra pessoa é melhor do que eu, gerou em mim sentimentos ruins de rejeição, de abandono, de não valor, aí eu me culpo, não é? Porque eu fui traída, por que eu não fiz isso? Porque não tem a ver com você, ó, mulher. Vou te falar uma coisa, você que já foi traída alguma vez, a culpa não é sua. Não precisa de ficar arrumando e procurando alguma coisa de errada que você fez. Não é culpa sua. Então,
Tudo isso gera memória, significado, sentimento e crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Um exemplo, sobre o dinheiro. Nós temos muitas crenças em relação ao dinheiro. E o nosso comportamento hoje em relação ao dinheiro tem a ver com o que nós ouvimos, vimos e sentimos a respeito do dinheiro no passado, desde a nossa infância. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil. Ah, para que você quer dinheiro? Dinheiro é sujo, todo rico é desonesto. Quais são as crenças que você tem a respeito do dinheiro? Então, tudo isso, toda experiência gera um estímulo, que gera uma memória, que gera um significado, que gera um sentimento e uma crença, ok? Estou sendo clara aí? Estão entendendo? Então, para resumir essa parte, é assim, ó. Pensou, sentiu, reagiu. Se eu lembrei daquela memória, logo eu senti, porque aquele significado vem junto com o sentimento, e aí eu reajo, achando que eu não sou importante, né, que eu não sou amada, que eu não mereço nada, que eu não sou capaz de nada, e aquilo ali vai me diminuindo, me diminuindo, me diminuindo, e eu passo a acreditar que é dessa forma. Então, a nossa autoimagem tem o poder de determinar o nosso destino. Como você se vê? Qual é a imagem que você tem a respeito de si mesmo? Isso vai ditar o seu destino. Tem pessoas lindas, maravilhosas, que vivem como se fossem feias, porque se acham feias. Todos os nossos resultados em todas as áreas da nossa vida está ligada à autoimagem que eu tenho de mim mesma. Pode refletir sobre isso, e isso é uma grande verdade. Então, se eu tô acima do peso, aí eu chego em um ambiente, aí eu acho que todo mundo tá olhando para mim, porque eu não tô me sentindo bem, e aí os olhos vêm todo para mim. Isso é só na minha cabeça, né? Eu não tiro uma foto, eu deixo de ir em alguns lugares porque eu não tenho roupa, porque vão me olhar, porque vão me ver assim. Sempre a sua autoimagem vai determinar o seu destino. Se você não se sente bem em certo lugar, por quê? Por quê? Por causa da sua autoimagem. Pensa que todo mundo está olhando para você. E lá em Provérbios 23, diz assim: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, se eu penso que eu posso, eu tenho razão. Se eu penso que eu não posso, eu também tenho razão. Em que você escolhe acreditar? Se a maneira como eu me vejo determina o meu destino, eu preciso de me ver de uma forma positiva, de uma forma legal, de uma forma bacana. Porque nós somos pessoas de valor. Por mais que você não, como que eu vou dizer? Não acredite nisso, você tem dentro de você todas as habilidades, potencialidades, valores, dons e talentos para executar qualquer coisa que você deseja. Às vezes você não teve acesso ainda a isso, mas que está dentro de você, isso eu tenho certeza e falo com toda convicção. Por quê? Eu volto lá atrás. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós temos tudo. Quando Deus olha para nós, ele não vê a nós mesmos, ele vê Jesus em nós. E Jesus era perfeito. Claro que nós não somos, porém, nós estamos em busca disso, de sermos melhor a cada dia. Por isso é importante você ter uma imagem positiva de si mesmo, para você acessar aí dentro de você o seu máximo potencial, o seu máximo valor, com as suas habilidades, potencialidades, dons, talentos. Quem é você? 95%, vou dizer 98%. 98% das pessoas que sentam na minha frente para serem atendidos não sabem quem são. Empresários, pessoas que têm muito dinheiro, posses, não se acham capazes e muitas vezes acham que o seu valor está naquilo que possuem. Mas o nosso valor não está naquilo que nós fazemos
Outro ponto dessa questão da autoimagem, sabe aquelas pessoas que não sabem falar não com ninguém? Que se sobrecarregam e não têm coragem de dizer não? Se sobrecarregam achando que o que elas fazem ditam o seu valor? Acham que se não fazer vai acabar desagradando o outro? Aí fica sobrecarregado, fica, né, cansada, porque não sabe falar não, abraça o mundo e depois fica cansado, sobrecarregado e aí não tem reconhecimento, né? Então, quais têm sido as narrativas que você tem tido a respeito de você? O que você tem falado a respeito de você? Narrativas é tudo aquilo que sai da minha boca. A respeito de qualquer coisa, mas hoje eu quero perguntar a respeito de você mesmo. Quais têm sido as narrativas? Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca? É um assunto muito bom também para a gente abordar em um próximo episódio. O poder das palavras. O quanto as palavras podem criar a nossa realidade, mas também podem destruir a nossa realidade. Então, se tá bom, pode ficar melhor, mas se tá ruim, precisa de usar palavras que vão melhorar. Nós não podemos viver diante daquilo que nós estamos vendo, e sim diante daquilo que nós estamos crendo. Eu trouxe aqui anotado uma citação da Anita Morjane. Ela diz o seguinte, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as maiores verdades do universo não se encontram fora, no estudo das estrelas e dos planetas. Eles estão dentro, profundamente dentro de nós, na magnificência do nosso coração, mente, alma e espírito. Até que entendamos o que está dentro de nós, não poderemos entender profundamente o que está fora. Então, o convite hoje é você entrar para dentro de si mesmo, em busca do autoconhecimento, para que dessa forma você possa acessar o seu valor, os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades, as suas habilidades, para você alcançar tudo aquilo que você deseja. E isso é uma longa jornada. Porém, esse autoconhecimento, ele liberta, ele empodera e ele transforma. Quanto mais eu me conheço, mais eu me transformo, mais eu realizo. E aqui eu lembro da história da borboleta. A borboleta, ela começou como borboleta? Não. Ela começou como um casulo. Mas o casulo não era a real identidade da borboleta. Ela teve que passar por um processo, não é? Um processo de se tornar uma linda borboleta e de voar para onde ela desejar. Assim é com a nossa vida. Nós precisamos de processos de autoconhecimento, de busca de evolução em todas as áreas da nossa vida. Porque quando eu começo a me desenvolver, eu começo a ter uma consciência maior e alcançar novos lugares, alcançar novas conquistas, né? E ter uma visão positiva de futuro é importantíssimo nesse ponto, porque às vezes a pessoa tem uma consciência tão rasa de si mesmo que não tem a mínima noção de onde quer chegar. Quantas mulheres eu tenho atendido e tenho inúmeras mulheres agora para atender a partir da próxima semana, a partir de amanhã, na verdade, pessoas novas que têm chegado e eu estou muito feliz com isso, né? Vendo a necessidade que elas têm tido, né? De se encontrar mesmo. Elas não têm sonhos. Eu pergunto quais são os seus sonhos. Não sabem responder. A nossa vida é movida por sonhos, por objetivos, por projetos. Eu preciso de ter uma visão positiva do meu futuro. Só assim eu vou conseguir fazer movimentos
né, para chegar onde eu desejo. Para um barco sem direção, qualquer vento serve. Essa frase é antiga, mas ela é muito real. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, eu não preciso de fazer nada para me mover. Então, ter objetivos, ter clareza, né, de onde quer chegar é importantíssimo para que eu me mova e alcance os meus objetivos. Teve um momento da minha vida, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Hoje eu estava vendo algumas fotos de um conteúdo que vai sair no meu Instagram, mas eu ri tanto das fotos, da forma que eu era antes, enfim. Eu ri muito e foi muito gostoso, porque eu pude perceber a evolução que aconteceu até aqui, né? E quantas vezes a gente se perde de nós mesmos e aconteceu comigo. 15 anos atrás, eu passei por uma falência financeira na empresa que eu trabalhava antes, que foi uma empresa que foi uma escola muito grande para mim. Eu sou muito grata por tudo que eu passei, por experiências boas e outras não tão boas assim. Mas foi um grande aprendizado e é muito do que eu passei lá. Eu aprendi muito e muito que eu passei lá, o que eu sou hoje, né? E quando eu passei por essa falência, eu entrei numa depressão. E quando eu me encontrei dessa forma, eu não me reconhecia mais. Eu não sabia quem eu era. Então, eu posso falar com muita segurança e propriedade que eu consigo ajudar as mulheres que se encontram nessa situação hoje. Porque eu já passei por tudo isso. Então, me encontrei endividada, me encontrei completamente perdida de mim mesma, me encontrei sem rumo, sem direção, sem esperança e sem saber por onde recomeçar. E essa falência trouxe inúmeros aprendizados que eu trago até hoje, né? E em um momento, e eu passei muito tempo, né, sem saber, alguns meses assim, sem saber onde recomeçar, sem saber para onde ir, porque eu achava que eu era apaixonada com a empresa que eu trabalhava. Mas de fato eu era apaixonada por pessoas, mas naquela época eu não sabia disso. Em um momento de oração, eu pedi um direcionamento de Deus. Em um momento de pranto, de muito choro, eu pedi um direcionamento de Deus e logo em seguida veio a resposta. Foi quando eu passei por uma sessão de mentoria, por uma sessão de coach com uma amiga muito querida, e isso foi transformador para minha vida, foi um divisor de águas para minha vida. Foi algo muito precioso e eu colho resultados disso até hoje. Então, é uma jornada. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é uma jornada que não para. Isso tem 15 anos e até hoje eu não parei. Então, eu sempre busco estudos, né? Sempre busco novas formações, novas ferramentas, porque eu sei o potencial que isso causa, né? O impacto, perdão da palavra, o impacto que isso causa na vida das pessoas. Assim como isso foi transformador para a minha vida, isso pode ser transformador também para a sua vida. São 12 anos de experiência que eu tenho atendendo principalmente mulheres que se encontram perdidas, sobrecarregadas, sem reconhecimento, às vezes endividadas, querendo crescer o seu próprio negócio e não sabem como fazer. Eu posso contribuir para que isso aconteça. É o processo, como eu falei, da borboleta, né? Quais têm sido aí as suas narrativas a respeito de você? Você já descobriu aqui qual é a origem das suas dores e problemas? É a distorção da sua real identidade. Quando você descobre quem é você, e se alguém te perguntar quem é você, você está com a resposta na ponta da língua, a sua vida vai começar a desembolar. Porque existe uma pirâmide do valor humano. A base dessa pirâmide é o ser. Quem é você? No meio dessa pirâmide está o fazer, que é a sua crença de capacidade.
E no topo dessa pirâmide, o ter, que é a sua crença de merecimento. Então, se eu não tenho a base dessa pirâmide muito, né, sólida, se eu não tenho a base da pirâmide, que é o eu sou, muito bem estruturada, eu nunca vou me achar capaz de executar ou de fazer algo, e muito menos de ter, de possuir algo. E aí tem o inverso da pirâmide. O ter, lá em cima, passa a ser a base da pirâmide. A pessoa tem muitas posses, muito dinheiro, carro, casa, né? Enfim. E se um dia perder tudo? Será que perde o seu valor? Se um dia perder tudo, perde a identidade? Não é bem assim. Então, o nosso valor não está naquilo que fazemos. Você aí, ó, que é viciado em fazer, não sabe falar não com ninguém, o seu valor não está nisso. Você não precisa ser boazinha. Tem um livro que chama A Síndrome da Boazinha. É uma síndrome mesmo. E nós vamos falando sim para todo mundo e falando muitos nãos para nós mesmos. E aí vem uma questão que é também um outro. Eu vou até anotar tanto assunto aqui que já surgiu para os próximos episódios, que é a dor da rejeição. Tudo isso, a questão de não conseguir falar não com o outro é para não ser rejeitado, que é a dor que nós mais fugimos dela. Só que nós não temos consciência de que o motivo é esse, né? E com o autoconhecimento, com o passar das sessões, leituras de livros, filmes para você assistir, exercícios que eu passo para você fazer, você vai se conhecendo de maneira profunda, cada vez mais, e acessando esses valores, e essa identidade vai sendo firmada, vai sendo forjada. Você vai fazendo o caminho inverso, vai saindo, né, de amarras emocionais, de questões emocionais, vai tendo cura interior na sua identidade, vai tendo cura interior em todas as dores que você precisa, porque quando a consciência vai expandindo, você vai tendo clareza do que é para ser trabalhado, enfim. Então, é uma jornada, a jornada do autoconhecimento é a jornada mais profunda e poderosa que você pode fazer por você mesma. É a jornada mais linda. Às vezes é dolorosa, mas eu posso dizer que vale a pena cada segundo que você olha para você. Para se amar, para se cuidar, né? Então, eu te convido a olhar para você com carinho e falar palavras que expressam tudo isso, mesmo que você não se sinta, declare que as palavras da sua boca sejam palavras positivas e você diga todos os dias para você: eu sou linda, eu sou lindo, eu sou único, eu sou abençoado, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico, eu sou extraordinário, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou precioso, eu sou joia rara. Sabe? Quando eu peço alguém para falar isso lá em alguma sessão, custa sair uma, duas palavras. E aí eu vou perguntando, até que a gente faz uma lista inteira. Tudo isso você vai, né, guardando aí dentro de você e isso se torna, de fato, uma verdade e a sua identidade vai sendo firmada, vai sendo consolidada. Assim, os próximos passos é descobrir a sua capacidade, trabalhar o seu merecimento. Tem pessoas, outro dia eu atendi uma jovem e eu perguntei para ela: você sente culpa quando você conquista algo por causa da sua família? Sinto culpa. Sinto culpa de comprar algo para mim, sinto culpa de ganhar o meu dinheiro, sinto culpa de muitas coisas. Às vezes a pessoa até esconde o que está comprando ou o que está ganhando, porque sente culpa. Por quê? Por não se achar merecedora daquilo, por não se achar capaz de viver isso, por não se permitir desfrutar do fruto do seu próprio trabalho. Olha isso. Muito profundo. Então, isso são apenas algumas questões bem superficiais que nós não temos consciência delas,
mas com as conversas, né, com conteúdos, leitura de livro, enfim, uma infinidade de coisas, a consciência vai expandindo e tudo isso vai se tornando mais claro. Eu quero te dizer, para a gente encerrar, que você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa que, de fato, pode viver uma vida abundante e extraordinária, uma vida incrível, porque essa é a promessa de você, que você tem para essa terra. Você pode viver uma vida extraordinária, você pode viver uma vida incrível, você pode viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Quando eu falo em abundância e prosperidade, eu não falo só de dinheiro, porque as nossas maiores riquezas não estão à venda. As nossas maiores riquezas não estão no dinheiro. A nossa maior riqueza, de fato, não dá para comprar. Nós já temos. Nós já temos a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho. Isso não está à venda, isso não tem preço. Qual dinheiro do mundo todo pagaria isso, não é verdade? Então, fica aqui a origem das nossas dores e problemas, apenas o começo aí, a distorção da nossa real identidade, as nossas dores, o abandono, a rejeição, a traição, a manipulação, a humilhação, as nossas 5 principais dores, a origem delas é não saber quem você é. E aí, quem é você? Fica aqui o nosso conteúdo desse episódio de hoje, né? Como eu disse, um novo formato do Você Pode. E aguardem mais novidades. Teremos sim convidados em alguns episódios, mas vamos trazer muitos assuntos. E eu gostaria que você também nos desse dicas de assuntos, né? Que você gostaria de ouvir aqui através do nosso canal. Quero agradecer o Arthur, o nosso produtor do Você Pode. E outra coisa, estamos em busca de parceiros e apoiadores para o nosso podcast, para o nosso projeto Você Pode. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo episódio.